Oi, tudo bem? Vamos lá. Eu tenho que colocar para gravar agora lá atrás, então eu aperto, tenho certeza que está gravando, aí eu venho, porque das outras vezes eu aperto aqui pela frente, pelo botão de volume, e não estava gravando, e aí eu perco o vídeo, tenho que gravar de novo, né? Então agora eu estou garantindo. Bem, hoje é quinta-feira, e quinta-feira, para quem me segue no Instagram, sobretudo, sabe que é o dia em que eu vou para a cafeteria da minha cidade. Na verdade, que eu vou para o centro da minha cidade. E fico andando, né? E sempre paro depois do almoço na cafeteria para tomar um cappuccino, conversar com os velhinhos e tal. Eu quero contar uma história para que essa história para que você entenda. Hoje a gente vai falar sobre montar os nossos planos, né? Eu quero contar essa história para que você entenda que o nosso objetivo final, ele só pode ser alcançado com a repetição de coisas que a gente muitas vezes não gosta de fazer. Então, lá nessa cafeteria, os donos são um casal, né, de velhinhos, assim. E aí o rapaz, o velhinho, ele me serve o café, o cappuccino, ele me traz à mesa. A senhora, ela lava a louça, ela também serve de vez em quando. E normalmente quem ajuda os velhinhos lá é menino que estuda ainda, né? Então, criança ali, criança não, é adolescente, né? 16, 17, 18 anos. Dá pra ver que são meninos jovens, assim, que estão em busca do primeiro emprego. Perfeito. Todas as vezes que eu vou àquela cafeteria, eu percebo o cuidado deles com as coisas. Deixar as coisas no lugar, a louça está sempre lavada, o meu cappuccino chega muito rápido. O que eu quero? Por que eu estou te contando essa história? Por quê? Ontem aconteceu um fato dentro do nosso acompanhamento, uma dúvida na verdade, né? De um dos nossos alunos que queria abrir uma operação paralela ao que ele faz hoje, certo? E a pergunta que eu fiz para ele foi: por quê? A gente sentou um mês atrás e desenhou os planos da tua empresa. A gente sentou um mês atrás e desenhou as metas de faturamento, o que você precisava fazer, etc. E agora, um mês depois, você já está querendo mudar a rota. Olha, a gente é muito especialista nisso, né? E eu estou trazendo esse fato desse aluno e da cafeteria para que você entenda que aquele casal de velhinhos, eles estão fazendo aquilo há décadas e décadas e décadas a mesma coisa. Toda quinta-feira eu sento lá e peço um cappuccino, igual, a mesma coisa. E eles me servem com a maior alegria. E depois eu levo o cappuccino lá para lavar, né? Eu boto lá na pia, né? Ali no balcão. Eles lavam aquilo com a maior alegria e me servem de novo. E toda quinta-feira eu vou lá enchendo o saco, né? Cara, o objetivo desse casal é manter a cafeteria de pé, por exemplo, que é um baita objetivo, né? Porque provavelmente eles sustentam a família com aquilo. Mas eles precisam lavar a louça. Eles precisam me servir, levar o café lá, não deixar o café cair. Percebe? O objetivo nobre da coisa, ele só pode ser alcançado com sacrifícios que parecem ser ineficientes, que parece que não servem, não estão servindo de nada, correto? E eles fazem isso há décadas e décadas, e não reclamam. Pelo menos eu não vejo, deve reclamar, mas eu não vi ainda. O que eu quero te dizer com isso? A gente traça planos aqui na nossa profissão, enquanto profissional liberal, enquanto prestador de serviço, enfim, qualquer coisa. A gente traça os nossos planos e nós mesmos somos responsáveis por nos frustrarmos com esses mesmos planos que a gente traçou há algum tempo, pô. Por quê? Porque surgiu uma nova oportunidade mais rentável, porque surgiu outra coisa que me saltou mais os olhos. Então, não é normal que você tenha essa instabilidade de planos e mudança de planos a todo momento. Eu não estou falando que se você fez um plano ruim e você foi capaz de identificar no percurso que esse plano é ruim, que você não tenha que mudar. Mas não é normal essa instabilidade de planos, de mudança de planos o tempo inteiro. Essa instabilidade de planos, e é aqui que a gente começa a falar sobre conteúdo, essa instabilidade de planos, ela vem um passo anterior, um passo antes. Qual é esse passo? Perceba, tudo que você vai fazer na sua vida, você julga que é bom, você faz planos para que isso se repita no futuro e você executa aquilo, ou não, certo? Então, por exemplo, vou tomar água. Tô tomando água.
Por quê? Porque eu julgo que esta água vai matar minha sede. Porque eu já bebi água no passado e ela matou a minha sede. Então eu quero que a água no futuro esteja comigo, porque sem água eu não vivo. E aí beleza, eu coloquei água no copo, porque eu sei que água é bom, né? Água geladinha é bom. Coloquei a água no copo, perfeito. Agora, eu fiz um plano, né? A água está aqui no meu copo. Agora eu bebo água. Perfeito. O ciclo da minha personalidade se cumpriu. Eu julguei uma coisa boa, eu fiz um plano, coloquei água aqui no copo para que eu bebesse e bebi. Isso se dá com tudo na nossa vida. Tudo. Tudo que você imaginar passa por esse ciclo. Que é, eu acho que eu estou um pouco fora do quadro, né? Deixa eu baixar um pouquinho mais, acho que agora vai ficar melhor. Mas tudo bem. Que é, eu quero ter 10 clientes, um exemplo. Opa, então você quer porque você julga que isso é bom. Perfeito, maravilha. Aí você traça um plano para isso. Se você for uma pessoa prudente, se você for uma pessoa que sabe, ou seja, uma pessoa que sabe fazer planos, você vai traçar um bom plano para isso. Que é, cara, 10 clientes, eu preciso de X contatos para tantas respostas, para tantos agendamentos realizados, para tantas calls de vendas, para tantas vendas. Até atingir 10 clientes. Maravilha, perfeito, é esse o plano. Você vai executando esse plano e vai ajustando o plano ao longo da jornada. Só que você executa o plano. Agora, você fala, cara, eu quero 10 clientes. Que nem uma vez um cara me falou assim, eu quero chegar a 30 clientes com edição de vídeo, se eu não me engano. Eu falei, cara, pô, 30 clientes? Você tem quanto hoje? Eu tenho 3. Eu falei, legal. Cara, o plano dele está desajustado com a realidade e com a capacidade dele de executar. Então, toda vez que você faz planos irreais, você vai se frustrar. Você vai se frustrar necessariamente. Se aquele casal, ele da cafeteria, se eles tivessem, toda vida que eu pedi um café, e eles tivessem um plano de me entregar 15 cafés em 2 minutos, eles não iam conseguir. Porque não dá. Não dá para fazer aquilo. O plano deles é, eu pedi um café. Eles me entregam um café. Eles têm um plano de fazer um café e me entregar. Eu não pedi 2 cafés. 3. Só que você, quando está aqui no digital, não percebe isso. Você não percebe que querer 10, 15, 20, 30 clientes é um plano irreal para você. Você não tem capacidade de cumprir isso. O que você precisa? De um cliente a mais. 2, 3, 4, para ir batendo as suas metas. Entendeu? Então, existe uma história de um bilionário que ficou muito rico, muito rico, muito rico, assim, bilionário. Mas, ao mesmo tempo, ele perdeu sua saúde porque ficou obeso. Tá? E em determinada discussão com sua filha, esse bilionário se deu conta de que não bastava apenas o dinheiro na vida para ser feliz. Ele se deu conta que a obesidade dele estava afetando toda a vida dele. O que ele fez? Ele começou a ir à academia 5 minutos por dia. Então, ele saía de casa, pegava o carro, ia até a academia, passava 5 minutos, voltava para casa. Pegava o carro, no outro dia ia para a academia, passava 5 minutos, voltava para casa. E as pessoas na academia não entendiam o que ele estava fazendo. Cara, o cara que mais precisa estar na academia passava 5 minutos na academia. E aqui a gente tem 2 pontos. O primeiro ponto é, as pessoas não precisam entender o que você está fazendo. Você precisa entender o que você está fazendo. O segundo ponto é, aquele cara não estava indo para a academia para emagrecer nesse primeiro momento. Ele estava indo para a academia para criar um hábito. É diferente. Então, quando você me fala, Rafael, eu tenho um plano de começar a produzir conteúdo aqui no Instagram, no YouTube, sei lá. Falei, legal, todo mundo consegue fazer planos, né? Às vezes planos ruins, às vezes planos bons. Maravilha, perfeito. Entendi que você tem um plano. Como que você vai executar isso? Não, a minha ideia é postar 5 reels por dia. Falei, olha, 5 por dia? Você sabe o trabalho que isso dá? Não. E como que você vai fazer esse plano, assim? Como que você vai executar? Você tem trabalho, você tem família? Eu não sei, vou dar um jeito, mas eu acho que 5 reels por dia vai me trazer muito cliente. Eu falei, olha, pode ser que sim, pode ser que não, mas percebe? Tá desajustado. Então, o que eu quero dizer com a cafeteria, esse meu aluno que tinha um plano e
surgiu uma outra coisa na vida dele e ele queria ir para essa coisa e esqueceu o plano. Esse aluno, ele não quer essa outra coisa por querer, por achar que ele sabe fazer. Não, ele quer por quê? Porque ele acha que é mais fácil de executar. Porque ele está fugindo do lavar a xícara do café. De ter que gravar vídeo, que aqui, se a gente for fazer um paralelo, é gravar vídeo, responder aluno, fazer story, reels, etc. Quando eu estou falando de um grande plano, eu estou falando de microplanos. Você ser capaz de, Rafael, eu quero 10 clientes, eu quero 10 pacientes, eu quero 5 pacientes, sei lá qual é o teu plano. E você montar uma estratégia de conteúdo, de aquisição de clientes para isso. Você executar isso. Existe um abismo entre uma coisa e outra. Um abismo entre ter planos e executar. Você não pode ser um cemitério de planos. Você tem que ser uma pessoa estável, não pode ser instável. Então, quando eu estou falando de construção de negócio aqui no digital, a gente está falando de canal de aquisição, de um canal de aquisição, de um produto, uma oferta e de venda. Um canal de aquisição. 2 canais de aquisição no máximo. 3 canais de aquisição estourando. Tá? Pessoas chegam para mim, Rafael, eu queria produzir conteúdo no Instagram, no YouTube, no Substack, no TikTok. Eu falei, caraca, bicho, tu é foda, hein? Tu é foda. Eu já liderei a operação com mais de 30 pessoas. Cara, a gente não conseguia estar em todas as redes sociais. Era YouTube e Instagram. Dá muito trabalho, pessoal. Muito trabalho você estar em várias redes sociais. Você ter vários canais de aquisição. Então, seja coerente. Não queira mudar o seu plano a toda hora. Aquele plano que você fez, cara, execute aquilo. Aquilo vai te dar um senso de unidade que você não tem ideia. Não tem ideia. Por quê? O que é aquela paz? Não sei se você já teve essa sensação. Aquele dia que foi muito corrido e você conseguiu cumprir todas as atividades, mas você chegou assim, ó, morto no final do dia, exausto no final do dia. Aí, beleza. Você chegou exausto no final do dia. Só que agora, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, depois de tomar aquele banho quentinho assim, escovar o seu dente, tomar uma água gelada, né, para tirar aquele gosto de pasta da boca e dormir bem. Eu gosto de fazer isso. Aí quando você deita a cabeça no travesseiro assim, você fala, caraca, que dia cansativo, mas que satisfação. Cumpri tudo que eu tinha para cumprir. Legal. Isso se chama paz interior. Por que quando você deita a cabeça no travesseiro, você fica pensando 1 milhão de coisas? Porque você não cumpriu tudo aquilo que você tinha para cumprir no seu dia, pô. Mas por que você não cumpriu? Porque você se coloca planos que não dá para fazer, impossíveis de cumprir. Você se coloca planos de ler 30 livros por mês porque alguém disse que tem que ler. Você se coloca planos de fazer 15 conteúdos por dia porque alguém disse que tem que fazer. Você se coloca planos de faturar 30 milhões de reais por mês porque alguém fatura e diz que isso é bom. Você que se coloca esses planos ruins. E aí no final do dia você se frustra. Por quê? Porque você é incapaz de cumprir esses planos malucos, cara. São planos que não vão te levar a lugar nenhum. E quando você traça planos factíveis para sua empresa, para sua vida pessoal, olha que interessante. Você tem um sentimento de paz interior. Porque você alcança o plano. Claro que você abre mão de outras coisas. Por exemplo, aqui na nossa empresa, esse mês a nossa meta era colocar um número X de aluno dentro do nosso acompanhamento. A gente já atingiu 50% desse número. Agora, hoje é dia 18. Cara, tem várias pessoas entrando em contato, querendo, tem gente na fila de follow-up, de lista de espera. Pode ser que eu atinja esse plano até o dia 30, eu tenho 12 dias para atingir. Pode ser que eu atinja. É provável? Bem provável. Mas, e se eu não atingir? Tá tudo bem, cara? Não é um plano irreal. Provavelmente eu errei em alguma fase do processo de comercial, alguma coisa, percebe? Agora, se eu boto uma meta de 15 mentorados por mês, minha mentoria começou no mês passado. Os nossos alunos não param de ter resultados. Mas por quê? Porque eu fiz planos corretos. Eu consigo dar atenção para os meus alunos porque eu não estou colocando 30 mil alunos de uma vez, até porque eu não consigo entregar isso.
Então eu consigo dar resultado para eles, por quê? Porque eu fiz planos corretos. Eu não quero 15 alunos por mês na mentoria. Não é a hora disso. É hora de 3, de 5 no máximo, de 2. Entendeu? Por quê? Porque o plano está ajustado. Ajustado. Eu ajustei o plano corretamente. Eu fiz um bom plano para o mês. Rafael, mas você está abrindo mão do dinheiro. Mas eu estou querendo a minha paz. Eu não quero o dinheiro agora. O dinheiro é bom? Claro. Claro. Mas se eu sou incapaz, incapaz de atingir os planos que eu fiz, naturalmente eu não vou ter dinheiro e mais, eu vou ser frustrado porque eu não alcancei os planos. Porque eu desenhei planos irreais. Então, você enquanto empresário, cara, você tem que entender que você precisa de um canal de aquisição, você precisa saber qualificar essas pessoas e você precisa saber vender para o teu cliente. E você não precisa de 15 clientes por mês, porra. Você precisa de 3 clientes por mês, 2 clientes por mês para começar a mudar a tua vida. 2 clientes por mês, se você chega na cabeça, dependendo do teu ticket, já começa a mudar a tua vida. Claro, se a gente está falando de um profissional liberal, né, um terapeuta, por exemplo, é ideal que isso seja mais. Em 5, 10 clientes por mês. Porque o ticket é menor, é mais viável, né? Então, percebam que fazer bons planos é essencial. Essencial. E cumprir esses planos, lavando a xícara, levando o café à mesa, varrendo a casa, passando o aspirador, passando um pano para tirar poeira. É isso que dá sentido ao plano final. Eu fazer várias reuniões de venda, atender várias pessoas, dá sentido aos 2 alunos, 3 alunos que entrarem no final do mês. Eu faço isso por eles. Quem são essas pessoas que vão entrar no meu negócio? Entende? Então tenha isso em mente. Não fuja disso. Faça bons planos. Primeiro, seja capaz de criticar muito bem. Então, por exemplo, cara, você quer fazer um plano para você? Você tem que entender se aquilo é bom para você. Depois você faz um plano em cima do que é bom. Por exemplo, você vai tomar, sei lá, você tomou café uma vez, não gostou. Você quer que esse café esteja no futuro fazer um plano com café? Não quer, porque você não gosta de café. Então você só faz plano naquilo que é bom para você. Então, primeiro, saiba julgar o que é bom. Depois, faça bons planos, palpáveis, reais. E depois, execute. Lavando o café. Lavando o café não, lavando a xícara. Fazendo esse trabalho que é chato de ser feito, mas que é necessário para que o teu plano se concretize. Tá bom? Até o próximo vídeo.